Alunos, boa noite. Vamos iniciar então a nossa webconferência da disciplina Organização, Processos e Tomada de Decisão, no sentido de fazer uma revisão rápida, em virtude do tempo que a gente tem aqui e em virtude da quantidade de conteúdo que temos no material, mas no sentido de fazer uma revisão geral sobre todo o conteúdo da disciplina. Então, iniciamos identificando e aprofundando um pouco mais o conceito de organização. Na audioaula, que já está disponível para vocês na primeira semana, também tem uma explicação um pouco mais aprofundada sobre o conceito de organização. Então, uma primeira definição de organização uma organização é então um grupo de pessoas que se constitui de forma organizada para atingir os objetivos comuns. Organizações, então, são unidades sociais intencionalmente construídas a fim de atingir objetivos específicos. Aqui, nós já temos dois aspectos importantes a respeito de organização. Então, as organizações são constituídas de pessoas que tomam decisão, que agem, que respondem pela organização e em nome da organização. E elas precisam de objetivos específicos e definidos, certo? Então, além disso, as organizações também elas precisam de outros recursos, como instalações, máquinas, equipamento, dinheiro, espaço, conhecimentos. Então, uma definição um pouco mais completa de organização é do Lacombe e Helborn. Uma organização, então, é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Então, além das pessoas, as organizações utilizam outros recursos que são máquinas, equipamentos, dinheiro, como eu já falei para vocês. A organização ela pode ser, então, formal e informal. Na verdade, dentro da nossa estrutura da organização, na organização propriamente dita, coexistem essas duas formas de organização. A organização formal, então, é o sistema de atividades, de forças, de duas ou mais pessoas conscientemente coordenadas. E a organização informal são as interações, o agregado de contatos que as pessoas fazem quando estão trabalhando juntas. Então, a primeira organização formal, ela é planejada e ela é estruturada previamente. A segunda, então, é o resultado dessa interação espontânea. Ela sofre o impacto da personalidade, dos papéis destinados às diferentes pessoas. Então, ela é mais flexível, ela não é tão planejada quanto a organização formal. Para que haja uma organização formal, é importante especificar que alguns elementos têm que estar presentes, que são um objetivo claro, a divisão ou a especialização do trabalho. Cada indivíduo deve ser responsável por uma tarefa, uma atividade dentro da organização. Necessita-se de uma hierarquia, ou seja, uma fonte de autoridade. Não confundimos aí autoridade com autoritarismo. Quando a gente fala em autoridade, a gente está falando em responsabilidade pelos diferentes tarefas, diferentes objetivos ou grupos de pessoas. E também a gente fala da relação entre essas pessoas ou grupo de pessoas. Para representar fisicamente uma organização, é utilizado então o layout. O layout é a descrição física, então o desenho representativo da organização, da estrutura física, do espaço da organização, e ele contribui para a funcionalidade, ou seja, para tornar mais racional esse espaço, a utilização do espaço da organização. De que forma? O gestor, a partir do desenho, da representação física, do espaço, das máquinas, do ambiente da organização, ele pode repensar os processos, as atividades e visualizar os fluxos das atividades e melhorar essas atividades. Temos, então, dois tipos de layout, o administrativo e o industrial. O layout administrativo, ele é um esboço do ambiente, com o espaço, com os móveis que esse ambiente contém, com os postos de trabalho, muitas vezes, as estações de trabalho dos indivíduos. E o industrial
ele retrata, então, o espaço com seus equipamentos, os produtos, os volumes de matéria-prima utilizados. Bom, o que é um processo empresarial, então? A gente pode definir um processo como uma série de tarefas ou etapas que recebem insumos, materiais, informações, pessoas, máquinas e que geram produtos, sejam eles tangíveis ou intangíveis, com valor agregados, usados para fins específicos por seu receptor, ou seja, o cliente. Os processos, eles, na organização, quando a gente fala de um processo organizacional como um todo, toda a produção, por exemplo, de uma organização, a gente está chamando, é um mega processo ou um macro processo. Mas imagine a dificuldade que seria para um gestor estudar, analisar, melhorar um processo inteiro da organização como um todo. Então, os mega processos ou os macro processos organizacionais, eles são divididos em subprocessos a fim de análise e de estudo. Então, um processo a gente pode verificar aqui, a partir dessas definições, que ele não existe sem um produto ou um serviço. Ele representa, então, a produção, a elaboração de um produto ou serviço. E ele pode ser caracterizado também, então, como uma série de atividades que a organização executa para atingir dado objetivo para certo cliente. Então, certo produto ou certo serviço. E aí o cliente pode ser interno ou pode ser externo. O processo empresarial é também um conjunto de atividades com uma ou mais espécies de entradas que criam uma saída de valor para o cliente. Então, para que se constitua um processo, você tem entrada, seja de informação, seja de matéria-prima. Você tem um processamento propriamente dito. E depois você tem uma saída, que é o produto ou serviço para o cliente. Então, o processo, a gente vê aqui, que ele sempre começa e termina no cliente. Por quê? Porque para que haja um produto ou um serviço, você precisa de uma demanda do cliente, de uma necessidade do cliente. E como os processos, então, eles são representados? Os processos são representados por meios de gráficos, que a gente chama de gráficos de processamento. E esses gráficos de processamento, o mais comum é o fluxograma, que é um gráfico universal que representa o fluxo ou a sequência normal de qualquer trabalho, produto ou documento. Então, o fluxograma ele vai mostrar as etapas que precisam ser desenvolvidas para que se tenha um produto ou um serviço. Então, o fluxograma é uma técnica de representação gráfica, para a qual são utilizados símbolos que permitem a descrição clara e precisa da sequência de um processo, bem como a sua análise e redesenho. Aqui a gente chama de redesenho você reestabelecer um processo, você mudar os fluxos a fim de melhorar esse processo. E o fluxograma é, então, uma técnica de gestão de qualidade. Com o fluxograma, a gente pode identificar as operações ou as tarefas realizadas, o local da realização dessas operações ou tarefas, quem são os responsáveis, as entradas e saídas do processo. Então, às vezes um produto ele passa por mais que um processo. Aí você pode verificar o andamento da saída, por exemplo, de uma peça. Você fabrica uma peça para um produto, ele sai e ele entra em outro processo para chegar ao produto final. Também é possível verificar o fluxo de informação e de materiais utilizados, recursos e documentos empregados. Então, o fluxograma possibilita uma visão geral do processo, a possibilidade de aperfeiçoar os processos se você verifica que lá no meio do processo você está tendo um problema. O resultado daquela atividade não está sendo alcançado. Então, você pode repensar esse processo e redesenhar esse processo, aperfeiçoando assim o processo. Então, identificar o que a gente chama de atividades críticas, onde estão os pontos mais importantes para que o produto ou serviço seja realizado e, por fim, quais as documentações são necessárias. Precisa de algum certificado? Precisa de treinamento de novos funcionários? Enfim, uma série de aspectos em relação à documentação,
A documentação dos processos também serve para você identificar o que a gente chama de gaps, onde as atividades estão tendo algum tipo de problema. Então, os tipos mais comuns de fluxogramas. O diagrama de blocos, que é esse desenho que vocês estão vendo aqui à direita da tela. É um diagrama simples, esse aqui, indicando apenas as atividades realizadas, sem diferenciá-las por tipo. Então, dá uma rápida visualização do processo. A gente verifica aqui, como foi falado, o fluxograma, ele é desenhado a partir de símbolos. E esses símbolos são convencionados. Por exemplo, lá no início tem uma espécie de um círculo, um pouco mais ovalado. Então, essa figura, ela sempre vai representar o início ou o fim de um processo. Os aspectos mais quadradinhos aí do processo são as operações ou as atividades, me perdoem, mais retangulares, são as representações das operações ou das atividades. E a setinha, ela sempre representa o sentido do fluxo. Então, em que sentido o fluxo segue? Que atividade vem primeiro e que atividade vem depois? Que operação vem primeiro e que operação vem na sequência? Bom, entendido um pouco aí sobre as organizações, o conceito, a representação dessas organizações, de seus processos, cabe tratar um pouquinho agora das estruturas organizacionais. Então, quando a gente fala em estrutura, seja estrutura para a geração de um bem ou serviço, alguns aspectos sempre devem estar presentes, que é o quê? Referência hierárquica definida. As pessoas, os grupos, eles devem ter a quem se reportar e quem responde por atividades, por departamentos. Os agentes com papéis específicos, então cada agente da organização tem determinada tarefa, tem determinada função, tem determinada atividade e responsabilidade dentro da organização. Objetivos definidos, sejam esses os objetivos mais gerais da organização ou os objetivos das diferentes áreas, departamentos, grupos de indivíduos. Um sistema de comunicação e os elementos necessários para a transmissão das informações. Então, a estrutura de uma organização pode ser definida como o resultado de um processo, através do qual a autoridade é distribuída. As atividades, desde os níveis mais baixos até a alta administração, são especificadas e um sistema de comunicação é delineado, permitindo que as pessoas realizem as atividades e exerçam a autoridade que lhes compete para atingir os objetivos organizacionais. Então, vejam que nessa definição de estrutura organizacional, nós temos presentes todos aqueles elementos. Que elementos? Então, referência hierárquica, papéis específicos, objetivos definidos, sistema de comunicação e transmissão de informações. Uma definição um pouco mais simples e enxuta de estrutura organizacional é que ela é um conjunto ordenado, então, de responsabilidades, autoridades, comunicação e decisão das unidades organizacionais de uma empresa. Entenda-se por unidades organizacionais os diferentes, podemos dizer, departamentos, grupos de trabalho, enfim, de acordo com o modo como essa organização está estruturada. Bom, a estrutura da organização ela pode ser formal ou informal, como a gente já falou. A estrutura formal ela é representada graficamente pelo organograma e planejada com a intenção de organizar a empresa em aspectos relacionados à responsabilidade, autoridade, comunicação, bem como a atribuição das atividades. Então, a estrutura formal é aquela que existe no planejamento, nos documentos, que designa as responsabilidades, a autoridade, a forma como a comunicação deve acontecer e bem como as atividades que cada um deve realizar. Por exemplo, na descrição no plano de cargos e salários de uma organização, que faz parte da estrutura formal, está
a atribuição de autoridade, de responsabilidade de cada um dos indivíduos. Já a estrutura informal, como a gente já verificou, ela se refere à rede de relações sociais e pessoais. Então, ela não é estabelecida ou requerida pela estrutura formal. O que isso quer dizer? Muitas vezes ela foge um pouco da estrutura formal. Comunicação. Muitas vezes na estrutura formal está previsto que você se reporta ao teu gerente imediato, ao teu supervisor, ao teu chefe imediato. Isso é o que está previsto na estrutura formal. Mas na estrutura informal, muitas vezes você é vizinho, amigo do teu supervisor, do teu gerente, então você tem uma facilidade de comunicação com ele muito mais privilegiada, então, do que o previsto na estrutura formal. Então, a estrutura informal, ela acontece muitas vezes diferente do que está previsto lá nos documentos da organização, e ela surge então da intenção social das pessoas, o que significa que se desenvolve espontaneamente quando as pessoas se reúnem. Portanto, apresenta relações que usualmente não aparecem no organograma, como eu disse. Então, na organização, você sabe a quem você tem que se reportar, mas muitas vezes numa reunião social, você está lá conversando com o teu supervisor, com o teu gerente, e aí você acaba resolvendo também essas questões da organização de forma informal. Então, elas coexistem, na verdade. Tem uma estrutura formal, que é aquela planejada e graficamente representada pelos diferentes elementos, e tem uma estrutura informal que acontece da interação entre as pessoas. E aí a gente viu no nosso material que existem dois tipos de estrutura, a estrutura mecanicista e a estrutura orgânica. Então, a estrutura mecanicista, ela é mais burocrática, ela tem a divisão do trabalho e a hierarquia definidos e as decisões são centralizadas. E a estrutura orgânica, ela prevê mais flexibilidade, pouca divisão do trabalho e decisões descentralizadas. Então, quando a gente pensa numa empresa produtiva, uma fábrica precisa de uma divisão do trabalho mais específica. Cada um deve saber que atividade é responsável, quais os resultados que ele precisa atingir, ele enquanto indivíduo. Numa instituição, por exemplo, de pesquisa, um grupo de pesquisa, então, às vezes, há pouca divisão do trabalho, as pessoas trabalham em grupo, então não tem cada indivíduo responsável por uma tarefa. As pessoas trabalham, então, sem essa divisão específica de tarefas ou do trabalho. E as decisões são descentralizadas, então não tem uma pessoa decidindo pela organização. Aí a gente vai ter um grupo decidindo de forma conjunta. E aí, até a pergunta da semana foi, existe uma estrutura ideal? Existe. Por que a organização precisa estar de acordo com os objetivos? Então, a gente verifica que a estrutura tem que manter a unidade em torno dos objetivos, em torno do propósito da organização. Então, dependendo do produto, do serviço, do tipo de organização, ela vai demandar características específicas relacionadas à estrutura. E muitas vezes a gente encontra características dos dois tipos, tanto orgânica quanto mecanicistas, numa mesma instituição ou organização. E aí, em relação às características estruturais, a gente pode ter vários aspectos. A primeira delas é funcional, então agrupadas por função. A gente pode usar como exemplo aqueles departamentos. Então, eu tenho a função RH, a função produção, a função finanças, a função marketing. Dentro da função, por exemplo, RH, ou gestão de pessoas, eu vou ter todas as atividades relacionadas a essa função. Folha de pagamento, contratação, demissão, seleção, treinamento e assim por diante. Então, na característica estrutural funcional, as empresas ou organizações, elas são agrupadas, se organizam por função. Na divisional, as organizações, elas são estruturadas, então, de acordo com o produto de serviço. Como exemplo, vocês podem imaginar aí que a organização, ela tem mais que um produto. E aí ela organiza num
determinado espaço um produto e num determinado espaço outro produto. E aí ela vai ter, por exemplo, equipes de marketing, de RH, de finanças para cada um desses produtos ou serviços. A característica estrutural geográfica, ela também é de certa forma divisional. Por quê? Porque ela serve principalmente para as organizações maiores, nas quais a empresa tem unidades distribuídas em todo o Brasil. E aí ela precisa entender as diferentes regiões. Então, por isso que a organização ela está estruturada de forma geográfica. A estrutura horizontal, ela está organizada, então, em torno dos processos centrais. A organização ela tem um processo, e aí tudo está organizado em torno desse processo, desde o início até... Já a estrutura matricial, ela combina, então, duas ou mais formas de estruturas. Ela é uma das tendências modernas. Por exemplo, ela utiliza a estrutura por produto e a estrutura funcional concomitantemente. E aí você tem dois agentes de, vamos dizer assim, duas linhas de comando, dois agentes de comando. Ao mesmo tempo que eu tenho a estrutura funcional lá, os meus, vamos chamar de departamentos, RH, finanças, produção, eu tenho projetos acontecendo. E aí eu tiro os indivíduos dos departamentos e aloco eles nos projetos nos quais eles são necessários. Então, eles continuam respondendo ao departamento, mas eles vão responder também, então por isso dupla linha de comando, aos gestores do projeto que está acontecendo. A característica estrutural híbrida é uma combinação de várias abordagens, então, para atender projetos ou estratégias específicas. Então, você pode combinar todas essas características estruturais já comentadas. As estruturais virtuais, então, são as baseadas em pessoas, tecnologias da informação e processo. Ela não demanda de uma estrutura física. Por exemplo, as empresas virtuais. As empresas virtuais, as lojas e-commerce da internet, né? Aquelas que você entra, você tem muitas vezes uma estrutura bem pequena, física. E todo o resto, todos os processos acontecem virtualmente. Você não precisa, então, dessa estrutura física definida. E a molecular, ela é muito mais estágios de evolução. Então, ela é muito mais um princípio do que uma estrutura. E ela trata da evolução da organização. A evolução de que tipo? Primeiro, a organização ela é estruturada por produto, um foco no produto. Posteriormente, no outro estágio, com foco no cliente. Posteriormente, no segmento de mercado. Depois, no mercado como um todo. E, por fim, até chegar no mercado de alta prioridade. Então, a estrutura molecular, ela é muito mais um conjunto de princípios do que uma estrutura propriamente dita. Aí vale lembrar que a organização pública, ela se destaca, então, pelo seu caráter burocrático e é uma organização orientada por processo. Por quê? Porque ela visa atender às demandas sociais, que são as demandas da população, que é seu público-alvo. Ela visa a satisfação desse cliente. Então, ela visa atender às demandas da população. Por isso que ela é uma organização que tem caráter burocrático e é orientada por processo. Dito isso, então, já vimos as questões de definição da organização, as representações da organização, a questão da estrutura organizacional. Cabe tratar agora da decisão, da tomada de decisão no contexto da administração. Lá no início da nossa conversa, eu falei o quê? Que a organização ela é feita de pessoas. Então, as pessoas respondem pela organização, as pessoas tomam decisão pela organização. E aí, pensando na decisão, os estudiosos começam aí, a partir da década de 40, a desenvolver estudos e modelos, né, do processo decisório. O primeiro dos modelos aqui abordados é o modelo clássico burocrático. Nesse modelo, qual é a preocupação?
A preocupação está em obedecer, como a gente já fala na burocracia, obedecer aos processos e procedimentos lógicos formais já estabelecidos para a tomada de decisão. No modelo administrativo, ou de Carnegie, o objetivo é o quê? Descrever como os gestores tomam realmente e efetivamente as decisões. No modelo comportamentalista, como o próprio nome já diz, é prever, verificar e estudar o comportamento decisório dos gestores. E no modelo normativo, o foco está, então, na forma como o processo decisório deve acontecer. Bom, a gente não pode negar que, independente do foco, né, do modelo aqui estabelecido, o ato de tomar decisão é uma constante, seja no âmbito pessoal ou no âmbito organizacional. O autor principal, quando se fala do processo decisório de tomada de decisão, é o Simon. Então, ele define o processo decisório como: a decisão é um processo de análise e de escolha entre várias alternativas disponíveis do curso de ação que uma pessoa deverá seguir. Então, ele diz que a organização, ela consiste num sistema de decisão. Então, tudo na organização está relacionado à tomada de decisões. E aí ele aponta 6 elementos básicos no processo de tomada de decisão. Então, é o tomador de decisão. A decisão não acontece sem esses elementos. Então, é preciso que se tenha um tomador de decisão, que é a pessoa que vai efetivamente escolher entre uma ou duas ou mais alternativas de ação. Objetivos, então, quais os objetivos o tomador de decisão pretende alcançar com essa ação? Preferências, então, são os critérios para se fazer a escolha. A estratégia, o curso de ação que o tomador de decisão escolhe para atingir os objetivos. Isso depende de recursos. Então, ele também tem que analisar quais são os recursos disponíveis para atingir aquele objetivo. E aí tem uma situação, que são os aspectos ambientais que envolvem o tomador de decisão. Muitos estão fora do controle. Então, muitas vezes, o gestor, a pessoa responsável pela decisão na organização, ele não tem domínio daqueles aspectos externos do ambiente organizacional. Por exemplo, ele tem que tomar uma decisão, mas ele não sabe se daqui a pouco não vai ter uma nova legislação a respeito da decisão que ele precisa tomar. Ele, então, tem que considerar que muitos aspectos, às vezes, estão fora do seu controle, do seu conhecimento ou, às vezes, até da sua compreensão. E, por fim, a gente tem um resultado, então, que é a consequência ou a resultante de uma dada estratégia de decisão. A decisão, então, se inicia pela identificação das necessidades, do que é possível fazer, da informação que está disponível e da comunicação que precisa ser efetuada. Vejam que a informação e a comunicação, elas são tão importantes no processo decisório que elas ganham uma unidade que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, a gente precisa, para tomar a decisão, precisa identificar o quê? Sobre o que eu vou decidir. E aí, precisa formular o problema, ter claro qual é o problema que eu preciso resolver, a respeito do que eu estou tomando decisão. Posteriormente, quando, né? Quanto tempo eu tenho para tomar uma decisão? Quem são os envolvidos que estão nessa decisão? Ou quais aspectos? Por que eu preciso tomar essa decisão e por que eu preciso do resultado dessa decisão também? E, por fim, como? Como que eu vou tomar essa decisão e como que chegar ao resultado? Então, as etapas para chegar ao resultado da decisão. Para tomar uma decisão de forma embasada, como eu falei, então eu preciso formular um problema. É preciso montar um modelo de forma que eu visualize todas as possíveis soluções. Então, quais as possíveis alternativas? Quais são as minhas limitações? Então, se eu seguir por esse caminho, se eu decidir por essa alternativa, quais são os possíveis resultados? Então, eu preciso, para tomar uma decisão embasada, eu preciso formular bem o problema, estruturá-lo, conhecer as partes desse problema, montar tecnicamente, ver
opções as alternativas, me desculpem, de ação para se chegar a uma resolução do problema. Então, um aspecto muito importante para tomar uma decisão de forma embasada é a formulação do problema. Bom, o Simon ainda descreve que as decisões podem ser do tipo programadas e não programadas. Então, as programadas envolvem atividades de rotina, como pedido de materiais, elaboração da folha de pagamento, são aquelas atividades do dia a dia, que a gente já sabe que vai ter que tomar a decisão acerca daquilo. As não programadas envolvem um problema que não havia acontecido anteriormente. Geralmente são mais complexas e geralmente estão no nível mais estratégico, como a gente vai ver daqui a pouco nos níveis de tomada de decisão. As decisões também podem ser tomadas de forma participativa ou autoritária. Eu até coloquei para vocês, para verificar isso de forma mais empírica, para vocês fazerem um comparativo a partir do filme Uma Questão de Honra. Então, a partir desse filme, você vai poder identificar uma tomada, vai poder visualizar uma tomada de decisão de forma mais participativa e de forma mais autoritária. Como eu disse para vocês, então, a questão das decisões programadas e não programadas, elas também estão relacionadas ao nível de tomada de decisão. Então, no nível mais estratégico, as decisões vão ser menos programadas, vão ser as não programadas, que são decisões acerca da organização, de modo geral, são aquelas que a gente tem menos possibilidade de visualizar os elementos que interferem, porque elas estão relacionadas muito mais com o ambiente externo. Então, decisões do tipo prospecção de negócio. Não é uma decisão programada, estruturada. Então, eu vou lá prospectar a possibilidade de um novo negócio. No nível gerencial ou tático, as decisões elas já são mais estruturadas, elas já são mais programadas. Por exemplo, decisão sobre a alocação de recursos entre os diferentes departamentos, ou seja, decisão sobre orçamento. E, por fim, no nível operacional, são decisões rotineiras, aquelas decisões programadas. Tá, no operacional da gestão de pessoas, por exemplo, eu vou tomar decisão sobre o lançamento da folha de pagamento, sobre o lançamento de hora extras, enfim, sobre essas coisas do dia a dia da organização. E é lógico que quanto mais não programada, digamos assim, mais o impacto da decisão atinge a organização. Então, no nível estratégico, o impacto da decisão ele é muito maior que no nível operacional. Então, como a gente já tratou dos aspectos gerais referentes ao processo decisório, vamos falar agora da liderança da informação e da comunicação no processo decisório. Então, devido à multiplicidade de abordagens e definições acerca de liderança, é preciso enfatizar que existem alguns pontos de concordância entre os diversos autores. Antes de falar desses pontos de concordância, é preciso dizer o quê? Que existem muitas abordagens acerca da liderança. Algumas abordagens dizem que o líder ele já nasce pronto. Então, o líder já nasce com características específicas que fazem com que ele se torne um líder e um bom líder. Outras abordagens, elas dizem que o líder constrói as habilidades para ser um bom líder. Então, existe uma série de abordagens. Tem algumas que dizem que o líder ele é espiritual. Aí um exemplo, por exemplo, Jesus Cristo. Então, vocês vão ver no material da semana, nos slides da semana que trata da liderança, todas essas abordagens, elas estão lá descritas. Mas o que a gente precisa ter muito claro? Então, quais são os pontos de concordância entre os diversos autores e as diferentes abordagens de liderança? A ação da liderança demanda a realização de objetivos, com e por meio das pessoas. Então, a gente não consegue realizar objetivos na organização sem as pessoas. É preciso, então, dessa maneira, convergir as necessidades individuais com as da organização. Então, tem que ter um alinhamento, tem que ter uma espécie de sinergia. Eu tenho que alinhar as necessidades dos indivíduos que estão lá com as necessidades da organização. O líder também, para os diversos autores, ele tem que ter uma personalidade marcante, ou seja, uma personalidade diferenciada.
E aí, a gente pode até falar da questão da inteligência interpessoal. Então, o líder ele precisa saber se relacionar com as pessoas, ele precisa saber se colocar no lugar das pessoas, mas além disso, ele tem que ter conhecimento generalista, poder ter uma visão do todo, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo. Então, para ser líder, esses pontos são a concordância entre as diversas teorias e os diversos autores. Ainda tratando, então, do outro aspecto, a informação e o processo decisório. Como a gente já falou anteriormente, a informação e a comunicação são duas variáveis extremamente importantes para facilitar a vida do gestor quando se trata da tomada de decisão. Aí a gente pode falar do aspecto primeiro da informação. Então, na atualidade, na sociedade que a gente chama sociedade do conhecimento, a gente tem acesso a muita informação. E a informação, a qualidade da informação, ela interfere na qualidade da decisão tomada. Então, muito mais importante que a quantidade de informação, e fixem bem essa questão, muito mais importante que a quantidade de informação está na qualidade. Ou seja, utilizar a informação, vamos dizer assim, correta, acertada, para aquele tipo de situação, para aquele tipo de problema, para aquele tipo de decisão. A comunicação, então, ela também tem um aspecto fundamental. E ela é, então, o significado da informação. Ele não pode ser reduzido ao conteúdo, pois depende de uma série de fatores como a cultura organizacional. Então, a comunicação, ela não é só o conteúdo da informação. Ela tem o sentido, ela tem as representações que as pessoas têm daquele conteúdo. A comunicação, ela também tem função de comando, controle, ligação, interculturação, ligação interorganizacional, apresentação organizacional, geração de ideias, desenvolvimento e difusão de ideologias. Então, por exemplo, quando eu quero inserir, vamos chamar assim, ambientar um novo integrante na organização, na cultura dessa organização, como que eu faço isso? Eu faço por meio da comunicação. A comunicação ela é tão importante que muitas empresas já desenvolvem o que a gente chama de endomarketing, que é uma comunicação específica para os funcionários. Então vejam aí a gente está falando das questões da relação da comunicação com a cultura, mas a comunicação ela também tem uma função de apresentação da organização. Então, e como que eu vou apresentar essa organização? Através da comunicação que eu faço com o mercado, através do que eu coloco de divulgação, enfim, de comunicação com o mercado. A forma como eu apresento, seja os produtos ou serviços dessa organização, as mídias que eu utilizo. Então, tudo isso é muito importante. E aí, como acontece o processo decisório e quais as diferenças entre os setores público e privado quando se trata da tomada de decisão? Bom, a ciência da administração ela já considera que tem um enfoque diferente entre a gestão e a tomada de decisão nas organizações públicas e privadas. Uma das principais diferenças é que a administração pública, as decisões são tomadas em forma de lei. O Departamento Administrativo do Serviço Público, por exemplo, destinado a organizar e racionalizar o serviço público, foi previsto na Constituição de 1938. Então, na organização pública, as coisas acontecem em forma de lei e elas são muito mais difíceis, digamos assim, de sofrerem mudanças. Na organização privada, eu tomei uma decisão, eu estou acompanhando esse processo, eu ainda não tenho um resultado, eu verifico que não vou chegar ao resultado esperado, eu ainda tenho como mudar um curso de ação. Mas na administração pública não, muitas vezes uma decisão é tomada numa gestão e aí tem a questão que entra outra gestão, ela é tomada em forma de lei, aí ela não pode ser mudada. Bom, a tomada de decisão ela sofre influência dos modelos e da mudança na administração pública. Verifiquem no material de vocês têm esse quadro. A gente sai de um ambiente muito mais estável, de 1900 até 1960, que o ambiente é mais estável, a orientação é mais burocrática, a ênfase na estrutura, enfim, até chegar num ambiente muito mais turbulento.
que faz o quê? Que a gente necessite nas organizações públicas de uma orientação mais sistêmica, multidisciplinar, com ênfase no cliente e nos resultados da cultura organizacional. Então, com ênfase no cliente, quem é o cliente aqui? É o cidadão, é o indivíduo que demanda políticas e serviços públicos. Então, deem uma olhadinha com cuidado nessa evolução e nas diferentes fases que o modelo de gestão e de mudança se concretiza na administração pública. Bom, quais são os desafios, então, para a administração pública na atualidade? O primeiro deles é o desenvolvimento autossustentado e soberano na nação, que se constitui do quê? Do processo continuado e autônomo de tomada de decisão. Já falei anteriormente, a gente tem muitas vezes descontinuidade nas decisões a partir dos diferentes governos. Então, para que o modelo de administração pública consiga tomar decisões mais acertadas, digamos assim, ele precisa romper, ele precisa vencer esse desafio. Ter um processo continuado e autônomo de tomada de decisão. Garantia de governabilidade. Garantia de governabilidade está relacionado, então, às demandas populares. Atender às demandas populares por políticas ou serviços públicos. Isso está relacionado também à quantidade e à qualidade dessas políticas ou serviços públicos, a fim de se garantir a efetividade dos órgãos públicos. Quais são, então, os diferenciais das organizações, da administração pública? A finalidade da administração pública é social e não lucrativa. Já a administração, a organização privada tem como finalidade o lucro, a inovação, ela se preocupa muito mais com a competitividade. As decisões estratégicas na administração pública, elas são de longo prazo, geralmente embasadas em valores. Então, elas são muito menos estruturadas e sistematizadas. E como eu disse para vocês, como elas são tomadas em forma de lei, elas são muito menos reversíveis, né? Elas são estabelecidas e não podem ser mudadas. Mesmo entre si, tem que se constatar que as organizações públicas, elas têm diferenciais. Elas se diferenciam em razão do sistema de valores, dos julgamentos administrativos que adotam, aí depende também do gestor que está na organização no momento, das pressões políticas, das habilidades decisórias dos seus dirigentes, dos recursos, das competências técnicas, da motivação dos servidores. Então, mesmo entre si, as organizações públicas, elas se diferenciam. Outro aspecto importante é que, muitas vezes, os interesses políticos partidários, eles podem se sobrepor aos interesses sociais, por questões políticas, e aí decisões que são formuladas tecnicamente bem, elas são alteradas. Então, as decisões também operacionais, elas dependem do aval e fiscalização de órgãos, como os poderes legislativos e judiciários, Tribunal de Contas. Então, tem muito mais órgãos regulamentadores que nas instituições privadas. Então, fica difícil avaliar as consequências do processo decisório, já que as decisões são volumosas, é uma grande quantidade, elas são abrangentes e dispersas, porque elas se tratam desde bens, serviços até leis que a população necessita. A definição dos objetivos, ela é influenciada pelo grau de incerteza, além do grau de incerteza do ambiente, também pelas questões políticas. A maioria das decisões, elas são tomadas no curto prazo, porque elas são determinadas pelo tempo de mandato do gestor, então ele toma pensando no curto prazo. E o orçamento público, em contrapartida, ele também é baseado em metas de curto prazo, embora as consequências das decisões, elas aconteçam no longo prazo. Então, para superar os desafios, o gestor público ele precisa superar as descontinuidades administrativas, a ingerência política, a predominância de decisões rotineiras, ou seja, aquelas estratégicas de curto prazo, que estão relacionadas ao mandato de determinado executivo. Mesmo nas organizações, então, mais um diferencial aí, as organizações no setor privado, elas dependem, então, muito mais da questão do mercado, de aproveitar as tecnologias, de conseguir eficiência e eficácia nos objetivos, porque ela visa o lucro. Então, ela precisa
muito mais desse aspecto de resultado que muitas vezes não acontece nas organizações públicas em razão das decisões serem pensadas no curto prazo, ou seja, no mandato do gestor. Bom, pessoal, chegamos então ao final da nossa web. Vocês têm a cada semana, então, um material, slides muito mais desenvolvidos a respeito do conteúdo. O que eu tentei passar para vocês aqui foi uma revisão sintética de todo o material da disciplina. E agora eu abro para perguntas. A professora Eliane chegou, está aqui com a gente. Venha se juntar a nós. Então, está aberto para perguntas e para as dúvidas de vocês. Boa noite, então, aos alunos. Espero aí professora Sandra. Então agora vamos aproveitar esse tempo para ter algumas questões, algumas dúvidas que vocês tenham e tal. Bom, então nós temos aqui já uma primeira pergunta, né? Como vai ser a prova? O Paulo de Apucarana está perguntando. Na verdade, a prova vai acontecer no mesmo formato que vocês já estão acostumados. Questões objetivas, né, acerca desse todo esse conteúdo que foi trabalhado, e também com questões abertas. Então, acredito que vocês já estão acostumados com essas questões, né, com essa forma de trabalho nas provas, né, do curso. Estamos aguardando, então, mais algumas questões. Então, tivemos só um questionamento. Estamos aqui à disposição. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, algum questionamento acerca do conteúdo. Caso não tenha mais nenhuma questão, vai encerrar a nossa web. Parece que está chegando uma questão do Polo de Laranjeiras, então vamos aguardar. Pessoal, o polo que não tiver nenhuma questão, por favor, confirme que não tem questões, que aí a gente vai se organizando aqui também para os alunos não ficarem esperando no polo.
O Polo de Apucarana está perguntando se o questionário da primeira semana será prorrogado. Pelo que a gente sabe, orientação da coordenação não tem prorrogação de prazo dos questionários. Até por isso a gente salientou, chamou atenção lá na abertura da disciplina, para vocês tomarem esse cuidado com os prazos. O Polo de Laranjeiras está fazendo a seguinte questão. No serviço público, normalmente encontramos uma estrutura mecanicista. Quais seriam as características para que tenhamos uma estrutura orgânica? Vamos voltar um pouquinho aqui, muito rapidamente, na apresentação e retomar as características dos dois tipos de estrutura. Já vamos adiantando o seguinte, a organização pública, ela é uma organização burocrática. Então, isso faz com que ela seja uma estrutura mecânica, ela tem poder definido. Então, isso também faz com que ela seja uma estrutura mecanicista. Para ela ser uma estrutura orgânica, ela teria que ter poder descentralizado. Eu estou com uma dificuldade aqui para achar o slide dos dois tipos de estrutura, como vocês devem estar percebendo, aí achamos. Então, vejam, a mecanicista ela é mais característica assim, da burocrática, com divisão do trabalho, com hierarquia definida e com decisões centralizadas. Então, vejam que a gente encontra todas essas características no serviço público. A gente pode ter aí um pouco de flexibilidade, então a gente encontra aí alguma flexibilidade numa estrutura pública. Também em relação... O trabalho ele tem que ser dividido, porque você é concursado para uma função específica, você tem tarefas específicas. Então, para ela se tornar uma estrutura orgânica, ela teria que mudar totalmente e adquirir essas características, flexibilidade, pouca divisão do trabalho e decisões descentralizadas, o que não é possível em virtude do tamanho de uma organização. Os aspectos que ela envolve, então a tomada de decisão pública, ela envolve aspectos muito mais amplos, digamos, de organização privada. Podem perceber ali no slide também, a gente aborda que uma estrutura, ela pode acontecer ter os dois tipos de estrutura, né? Pode acontecer isso. Mas daí numa organização privada, porque ela tem o poder de decidir em que momento terá algumas decisões mais centralizadas, em que momento terão decisões mais centralizadas. Então, até pode existir as duas formas numa mesma estrutura, porém na atividade pública, usando um vocabulário assim bem comum do nosso dia a dia, a gente diria que as coisas são mais engessadas. Então, mais difícil da gente ter essa flexibilidade, é mais difícil de alguém assumir 2, 3 funções ao mesmo tempo, coisa que na privada é muito comum de acontecer, na empresa pública não, porque como a professora Sandra falou, o funcionário é concursado para aquela área, para aquela atividade, para aquela função, né? Então fica mais difícil. Então por isso que na organização pública a característica mesmo é de estrutura mecanicista. Pessoal, dentro do horário programado, nos resta ainda 5 minutos. Então, se alguém tem mais alguma questão, a faça ou ainda solicito aos polos que não encaminharão questão, que confirme que não encaminharão questão. Nós gostaríamos também de deixar claro para vocês que se por acaso alguma questão não chegar a tempo ainda dentro do horário da nossa web, vocês poderão fazer no fórum de discussões e que também nós estaremos disponibilizando lá os slides que foram utilizados na web
para que vocês possam, de repente, rever, se tiverem mais alguma dúvida, que vocês entrem em contato conosco. Então, se caso alguma pergunta não possa ser respondida ainda na web de hoje, que vocês encaminhem para nós no fórum e nós estaremos respondendo vocês. Pessoal, chegou uma pergunta aqui do Polo de Laranjeiras que não está muito clara. Então, a pergunta é a seguinte: considerando que as instituições públicas são órgãos mecanicistas, existe vantagem em se fazer uma atividade de inserção no processo de contratação de um servidor público? Então, por gentileza, vocês clarifiquem um pouquinho, descrevam um pouquinho melhor qual é o objeto mesmo da questão para que a gente possa comentar aqui. Ok, então o Polo Laranjeiras deixou um pouquinho mais claro para nós quando eles dizem, considerando então que as instituições públicas são órgãos mecanicistas, se existem vantagens em se fazer uma atividade de inserção no processo de contratação de um servidor. Ou seja, eles daí complementaram para nós perguntando se é válido se fazer treinamentos focando uma maior participação dos servidores, se não pode se opinar nas decisões. Na verdade, não quer dizer que o treinamento não seja válido, muito pelo contrário, porque nós precisamos sempre estar repensando na nossa atividade, no nosso dia a dia. Então, treinamento é sempre muito bem-vindo, é sempre necessário, independente se é na instituição pública ou privada. A decisão final pode não ser do funcionário, né? Vai ser do gestor maior, no caso. Mas ele pode sim estar dando alguma sugestão, estar dando a sua contribuição, não ficar à margem do processo, não deixar de participar.
o que acontece é que a decisão não é permitida, então não é descentralizada, como pode acontecer nas instituições privadas. Essa é a diferença. Mas ele pode sim estar participando. O que acontece é que às vezes gera uma certa acomodação, já que eu não tenho poder de decisão final, então eu também não tenho necessidade de contribuir, né, com essa decisão, com algum questionamento que leve a uma decisão diferente, que seja melhor pensada. Então, na verdade, o treinamento sempre é válido, independente. Principalmente o treinamento em órgãos públicos, que nós vemos aí que existe carência muito grande, né? Às vezes a pessoa começa a sua atividade lá, depois de ser aprovada em concurso e continua sem reciclar e fica por anos fazendo a mesma atividade. Então, o treinamento é sempre muito bem-vindo, independente se a decisão final vai ser dele ou não, mas ele pode sim estar contribuindo para uma melhor reflexão, para que a pessoa que vai tomar, o gestor que vai tomar essa decisão, tenha todo esse suporte. Então, vale a pena sim. Se essa é a dúvida de vocês, treinamento sempre. Bom, então, caros alunos, a partir desse momento, estaremos recebendo as questões de vocês no fórum, então, as questões que nós não conseguimos responder devido ao horário. Gostaríamos de agradecer imensamente a participação de vocês, dizer que a web é muito importante para que a gente tenha esse contato, que a gente possa interagir realmente. Então, agradecer a presença de vocês, que a gente mantenha esse contato até o final dos nossos trabalhos, mesmo que pelo Moodle, né, pela nossa plataforma, que a gente mantenha esse contato e que a gente possa também continuar mantendo esse contato após o encerramento da disciplina, né? Então, nós estamos aqui na universidade, eu, professora Sandra, à disposição de vocês, independente da disciplina estar no ar ou já ter sido encerrada. Então, que a gente consiga manter sempre esse contato. Já posso dizer de antemão para vocês que está sendo um prazer trabalhar com os acadêmicos do curso de bacharelado em administração pública. Esperamos estar contribuindo com a formação de vocês realmente. E caso vocês tenham alguma sugestão, alguma dúvida, algum questionamento, entre em contato conosco. Eu gostaria de dizer mais uma vez que nós estamos à inteira disposição de vocês. Então, boa noite a todos. Vou passar agora a palavra para a professora Sandra. Gostaria também, antes de me despedir de vocês, dizer que eu cheguei um pouquinho atrasada, né, porque eu estava a serviço da universidade, mas contem sempre conosco. Professora Sandra. Pessoal, também agradeço a presença de todos vocês aí no Polo. Só um lembretezinho, então não deixem de revisar o material, façam a leitura do material da disciplina e do material complementar para avaliação. Vocês não terão aí nenhum problema feita essa leitura, nenhum problema com a avaliação. Agradeço também a oportunidade de poder trabalhar com vocês, está sendo muito produtivo. Aproveito também para chamar vocês para participar mais lá do nosso fórum de discussão, né? Então, entrem, deixem seus recados, sua opinião a respeito da questão da semana, porque lá é o nosso espaço de construir conhecimento. Então, sempre que tiverem oportunidade, nem que seja assim uma reflexão curta, entrem no fórum de discussão e participem. Então, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês e boa noite.